Universo Editorial. Olá, ouvintes do podcast Universo Editorial. O assunto de hoje é bastante relevante porque se trata de uma etapa fundamental no processo editorial, a revisão. Uma publicação só atingirá seu objetivo se não apresentar erros ortográficos, gramaticais e de tipografia. Na edição anterior, falamos sobre preparação, fase em que é realizada a primeira correção de publicações. Neste episódio, abordaremos a revisão, que ocorre após a diagramação. E o Bruno Garrido vai enfocar o tema com mais detalhes. Olá, Adriana e ouvintes do podcast Universo Editorial. De fato, a preparação e a revisão são etapas essenciais para se garantir a qualidade de uma publicação, tanto nos aspectos formais quanto no conteúdo. Hoje, falaremos do revisor de textos, também conhecido como revisor de provas, o profissional que atua na verificação do texto após a fase de diagramação. É ele quem fará a última análise do material antes da aprovação final do editor e, consequentemente, da impressão do livro. Em linhas gerais, o trabalho do revisor está em verificar se o conteúdo impresso nas páginas está de acordo com o esperado para o projeto. Ou seja, esse profissional vai observar, entre outras coisas, se a digitação está correta, se as palavras e parágrafos estão bem alinhados e legíveis, se as ilustrações estão bem posicionadas, se as legendas correspondem às imagens a que estão associadas, se não há páginas em branco não planejadas, linhas isoladas no início de uma página, as chamadas forcas, ou palavras isoladas ao final de um parágrafo, as chamadas viúvas, etc. Além disso, cabe ao revisor checar se a normalização está corretamente aplicada no texto. Por exemplo, se os recuos de parágrafo, o tamanho da fonte, as notas de rodapé e de fim de página, a formatação de citações de referências obedecem às normas adotadas pela casa. A elaboração dos sumários e dos índices, possível apenas quando o texto já está paginado, é papel do revisor. A revisão de aspectos ortográficos e gramaticais também pode ser feita pelo revisor, mas não necessariamente com o mesmo foco e profundidade dados pelo preparador. Nessa etapa do processo editorial, o mais importante é zelar pela integridade do texto, ou seja, se o todo está harmônico e adequado para assim seguir para a fase de aprovação final. Durante a revisão, é muito comum a utilização de sinais gráficos específicos para indicar as alterações que precisam ser feitas no texto. São os chamados sinais de revisão, que podem ser empregados tanto nas cópias em papel ou na versão em PDF. Esses sinais indicam, por exemplo, quando é preciso corrigir a ortografia de uma palavra, alterar a pontuação em uma determinada parte, ou mesmo para separar ou juntar blocos de texto. Todas as marcações feitas nesse material, seja ele impresso ou em PDF, são chamadas de emendas e servirão para preparadores ou diagramadores efetuarem as modificações necessárias em seus arquivos de trabalho. Para quem deseja trabalhar como revisor de provas, aqui vão algumas dicas. Assim como o preparador, o revisor deve ser cuidadoso, organizado, atento e crítico, capaz de identificar as necessidades de correção e aplicar as soluções mais adequadas em cada situação, além de ter parcimônia e bom senso ao propor mudanças. Durante a revisão de provas, as intervenções no texto costumam não ser tão constantes e profundas do que na fase de preparação. Isso porque quanto mais mudanças se pedem, mais tempo se leva para concluir o processo editorial,
tornando-o mais dispendioso. Por isso, ao propor alterações, o revisor precisa estar bem consciente de sua decisão e não fazê-lo por puro preciosismo ou apenas para mostrar serviço. Uma dica importante aos futuros revisores é: conheçam e aprendam a utilizar os sinais de revisão. Eles são muito úteis para assinalar os problemas a serem identificados ao longo do texto e apontar necessidades de correção. Tudo isso sem ocupar muito espaço na página. Entender o que cada sinal significa, bem como onde e quando usá-lo, é fundamental no contexto do processo editorial, pois isso representa economia de tempo e de esforços. E o principal, conhecer as marcas de revisão pode ser um elemento decisivo para a contratação ou não de revisores, já que elas são amplamente utilizadas por editoras e empresas especializadas em revisão textual. Para aprender mais sobre os sinais de revisão, recomenda-se a consulta a sites especializados no assunto ou a livros que tratem do tema, em particular os manuais de publicação de editoras consagradas. Aliás, esses manuais são recomendados a todo profissional que trabalha tanto na preparação quanto na revisão. Enfim, essas foram algumas informações que eu trouxe no programa de hoje. Assim como o preparador de texto, o revisor de provas é agente importante no processo editorial e tem a responsabilidade de identificar problemas no texto impresso antes que ele seja submetido ao editor e transformado em livro. Portanto, a revisão é mais uma etapa para se garantir a qualidade do produto final. Os leitores agradecem. É com você, Adriana. Atualmente tem sido utilizada também a revisão em PDF para arquivos diagramados em InDesign, o que agiliza o trabalho de revisão. Este ano, inclusive, neste programa de editoração, teve início o fluxo de revisão online. Outra opção é o InCopy, aplicativo que trabalha de maneira integrada ao InDesign e possibilita que o processo de alteração de arquivos seja feito de maneira colaborativa entre redatores, editores, revisores e diagramadores. Hoje ficamos por aqui. Agradecemos sua audiência. Até o próximo Universo Editorial.